Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então eu vou falar um pouquinho sobre o período que a gente conhece da nossa história como ditadura militar. Então, primeiramente, o que foi a ditadura militar? A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com o golpe militar em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. O regime militar durou 21 anos, de 1964 até 1985, não se esqueça dessa data, e estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. Como é que tudo começa? Tudo começa com o golpe de 31 de março de 1964. Tinha como objetivo evitar o avanço das organizações populares do governo de João Goulart, acusado de comunista. O ponto de partida foi a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961. Jânio Quadros, inclusive, que ficou 9 meses no poder e renunciou o cargo depois. O Congresso Nacional empossou temporariamente o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, pois o vice-presidente encontrava-se em viagem à China. Foi meio de surpresa, pessoal, a posse do João Goulart, pois ele estava na China e teve que vir para cá rápido. Então ele mesmo não imaginava que o então presidente Jânio Quadros fosse renunciar o cargo. Enquanto João Goulart iniciava sua viagem de volta, os ministros militares expediram um veto à posse de Jango, que é o apelido de João Goulart, pois sustentavam que ele defendia ideias de esquerda. O impedimento violava a Constituição e não foi aceito por vários segmentos da nação, que passou a se mobilizar. Manifestações e greves se espalharam pelo país. Diante da ameaça de guerra civil, foi feita no Congresso composto por maioria oposicionista a Jango, João Goulart, a proposta de emenda constitucional número 4, estabelecendo o regime parlamentarista no Brasil. Dessa forma, João Goulart seria presidente, mas com poderes limitados. Ele aceitou a redução de seus poderes, esperando recuperá-lo em momento oportuno. O acordo com Jango previa ainda que em 1965, no fim de seu mandato, haveria um plebiscito para consultar a população sobre o retorno ou não ao presidencialismo. A concentração de poder bipartidismo. Nós tínhamos dois. A Aliança Renovadora Nacional, que na época era conhecida como Arena, apoiava o governo. Já o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, representava os opositores, mas cercados por estreitos limites de atuação. Agora falando da economia na época da ditadura. Em termos econômicos, os militares trataram de recuperar a credibilidade do país junto ao capital estrangeiro. Assim, foram tomadas as seguintes medidas: contenção dos salários e dos direitos trabalhistas, aumento das tarifas dos serviços públicos, restrição ao crédito, corte das despesas do governo e diminuição da inflação, que estava em torno de 90% ao ano. Entre os militares, porém, havia discordância. O grupo mais radical, conhecido como Linha Dura, pressionava o grupo de Castelo Branco, que até então era o presidente, para que não admitisse atitudes de insatisfação e afastasse os civis do núcleo de decisões políticas. As divergências internas entre os militares influenciaram na escolha do novo general presidente. A resistência da sociedade. A sociedade reagia às arbitrariedades do governo. No mundo das artes, em 1965, foi encenada a peça Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes e Flávio Rangel, que criticava o governo militar. Os festivais de música brasileira foram cenários importantes para a atuação dos compositores, que escreviam canções de protesto. A Igreja Católica estava dividida. Os grupos mais tradicionais apoiavam o governo, porém os mais progressistas criticavam a doutrina que tinha a segurança nacional. E com o aumento da repressão e a dificuldade de mobilização da população, alguns líderes de esquerda organizaram grupos armados para lutar contra a ditadura. Entre as diversas organizações de esquerda estavam a Ação Libertadora Nacional, ALN, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8. O forte clima de tensão foi agravado com o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que pedia ao povo para que não comparecesse às comemorações do dia 7 de setembro.
como forma de protesto contra o regime. Ou seja, desde aquela época o pessoal não ia ao 7 de setembro. O crescimento econômico. Com um forte esquema repressivo montado, o Emílio Gaspar Médici, que era depois o presidente, procurou passar a imagem de que o país encontrou o caminho do desenvolvimento econômico. Somado à conquista do Tri na Copa do Mundo de 1970, isso acabou criando um clima de euforia no país. A perda das liberdades políticas eram compensadas por causa da modernização crescente. O petróleo, o trigo e os fertilizantes que o Brasil importava em grandes quantidades estavam baratos. Eles eram incorporados à pauta da exportação: soja, minérios e frutas. O setor que mais cresceu foi o de bens duráveis, eletrodomésticos, carros, caminhões e ônibus, pois a indústria de construção cresceu e mais de 1 milhão de novas moradias financiadas pelo Banco Nacional de Habitação, BNH, foram construídas em 10 anos de governo militar. Falava-se em milagre brasileiro ou então milagre econômico. A redemocratização. Porém, no dia 15 de março de 1974, Médici, que era o presidente, foi substituído pelo general Ernesto Geisel, que ficou no poder de 1974 até 1979. Por coincidência, ele foi presidente na época que o meu time, o Internacional, foi tricampeão brasileiro. Enfim, voltando ao assunto. Ele assumiu prometendo retomar o crescimento econômico e restabelecer a democracia. Mesmo lenta e controlada, a abertura política começava, o que permitiu o crescimento das oposições. O governo de Geisel aumentou a participação do Estado na economia. Vários projetos de infraestrutura tiveram continuidade, entre elas a Ferrovia de Aço em Minas Gerais, a construção da hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, e o projeto Carajás. Diversificou as relações diplomáticas comerciais, procurando atrair novos investimentos. Campanha pelas eleições diretas. Porém, perto de 74, o pessoal estava cansado de passar pela ditadura, de não poder escolher seu presidente, e a ditadura acabou exatamente por isso, pela campanha pelas eleições diretas, que era conhecido como Diretas Já, que basicamente foi um protesto que o pessoal foi à rua para ter o direito de votar. Nos últimos meses de 1983, teve início em todo o país uma campanha pelas eleições diretas para presidente, as conhecidas Diretas Já, que uniram várias lideranças políticas, como Fernando Henrique Cardoso, o FHC, Lula, Ulisses Guimarães, entre outros. O movimento que chegou no auge em 1984 foi a Emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente. No dia 25 de abril, a emenda, apesar de obter a maioria dos votos, não conseguiu os 2/3 necessários para sua aprovação, frustrando a população, que havia ido às ruas em favor do voto direto. Logo depois, grande parte das forças da oposição resolveu participar das eleições indiretas para presidente. O PMDB lançou Tancredo Neves para presidente e José Sarney como vice. Nosso conhecido Tancredo Neves, que não chegou a assumir, pois ele tinha um problema e acabou falecendo. Muitos dizem que ele morreu por causa dessa doença. Porém, há boatos de que, na verdade, o nosso querido Tancredo de Almeida Neves foi assassinado e por isso não assumiu a presidência. Tivemos 5 presidentes durante a ditadura militar, vou falar em ordem. Começamos com Castelo Branco, que ficou no poder de 15 de abril de 1964 até 15 de março de 1967. Política interna, criação do Serviço Nacional de Informação, economia, criou o Cruzeiro e o Banco Nacional de Habitação, política externa e rompeu relações diplomáticas com Cuba e aproximação com os Estados Unidos. O segundo foi Costa e Silva, que teve o mandato de 15 de 3 de 1967 até 31 de agosto de 1969, política interna, entrou em vigor a Constituição de 1967 e a promulgação do AL5, criação da Embraer, e a economia, expansão do crédito e da industrialização pesada, política externa, aproximação aos países africanos e asiáticos nos fóruns internacionais e visita da Rainha Elizabeth II no Brasil. Nosso terceiro presidente foi o Emílio Gaspar Médici, que ficou de 30 de
outubro de 1969 até 15 de março de 1974, política interna, ele derrotou a guerrilha do Araguaia e criou o Departamento de Operação de Informação, criação da Embrapa e início da construção de grandes obras, como a hidrelétrica de Itaipu. Teve uma política externa e acordo com o Paraguai e a Argentina para a construção da usina e visitou os Estados Unidos. Depois nós temos o Ernesto Geisel, que já foi citado aqui. Ficou de 15 de março de 1974 até 15 de março de 1979 e foi o presidente do TRI do meu time no Brasileirão. Política interna, criação do estado do Mato Grosso do Sul, fusão do estado da Guanabara ao Rio de Janeiro e fim do AL5. Ele aumentou a dívida externa e estimulou o capital estrangeiro, reconheceu a independência da Angola, acordo sobre energia nuclear com a Alemanha Ocidental e reatadas as relações diplomáticas com a China. E o nosso último presidente da ditadura foi João Figueiredo, que ficou de 15 de março de 1979 até 15 de março de 1985. Política interna, criação do estado de Rondônia e reabertura política com a lei da anistia, modernização da agricultura, aumento da inflação e empréstimo do FMI, e também visitou os Estados Unidos. Esse é o meu vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado.